Hoje nós vamos conversar sobre um tema que se intitula Religião conveniente também é idolatria. Religião conveniente também é idolatria. E para a gente refletir sobre esse tema, vamos utilizar um texto das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, no livro de 1 Reis. Abra aí a sua Bíblia, por favor, capítulo 12, verso 25 ao verso 33. 1 Reis, capítulo 12, verso 25 até o verso de número 33. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais, não tem problema. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente aí do seu lado, ou pode ver também aqui no telão, que vai estar saindo ali o texto, também para você poder ler. Vou ler na versão NVI. Diz o texto das Sagradas Escrituras, subtítulo na Bíblia: Bezerros de ouro em Betel e em Dan. Verso 25 das Sagradas Escrituras: Jeroboão fortificou Siquém, nos montes de Efraim, onde passou a morar. Depois saiu e fortificou Peniel. Jeroboão pensou: o reino agora provavelmente voltará à dinastia de Davi, se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor. Novamente dedicarão a sua lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Jeroboão construiu altares idólatras e designou sacerdotes dentre o povo, apesar de não serem levitas. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês, semelhante à festa realizada em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu lá sacerdote nos seus altares idólatras, no 15º ano do 8º mês, data que ele mesmo escolheu. Ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim ele instituiu a festa para os israelitas e foi ao altar para queimar incenso. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui diante do teu altar e eu humildemente me apresento, te pedindo perdão de todos os meus pecados que eu cometi. Pecados no olhar, pensamentos, no falar, nas minhas atitudes. Limpa o meu coração, limpa a minha mente. Se cometi algo que o Senhor não se agrada e entristeceu o teu coração, eu te peço perdão. Fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. Toca em nossos corações, nos alinhando, nos exortando, nos revigorando e derramando ainda mais a tua graça, transmitida essa graça pelo seu amor que nós não merecemos. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de nos reunir como Igreja do Cristo para celebrar o Autor da vida nesta manhã. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Esse é um texto muito interessante que vai falar sobre o rei Roboão. Nós estamos falando no livro de Reis sobre as monarquias que existiram em Israel. Só que esse rei Roboão e o rei Jeroboão têm um contexto que alguns domingos atrás nós falamos sobre o rei Roboão. Lembram do rei Roboão, filho de Salomão, que quando ele começou a reinar, Roboão, ele começa a reinar, ele vai pedir conselhos para os sacerdotes mais anciões,
E para as pessoas que tinham mais experiência, não gosta daquele conselho, busca conselho com os jovens, lembra? Os amigos dele que não tinham experiências, quem ele escolhe? Os jovens que não tinham experiência, ou seja, ouviu o conselho errado, de quem não tinha experiência, de quem ainda não tinha vivido muitas coisas na sua vida, um lastro e uma bagagem para poder se aconselhar, ele se aconselha errado e o que acontece? O reino é dividido. O reino é dividido. Divisão essa, reino do norte e reino do sul. Só para vocês entenderem, existiam 12 tribos dentro de um reino. 12 tribos. Quando a tribo se divide, 10 tribos vão para o norte, chamado tribo de Israel, e 2 tribos vão ficar no reino do sul, que era Judá. Então as tribos eram divididas. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Reino do norte, 10 tribos. Dessas 10 tribos, quem que era o rei? Jeroboão. Reino do sul, Judá. Quem que era o rei? Roboão. Aquele que fez aquilo que não era agradável ao Senhor. Então quem começa a reinar no reino do norte? Jeroboão. E Jeroboão, então, quando ele começa a reinar, porque Roboão tomou uma decisão errada, e por tomar uma decisão errada, devido ao conselho errado que recebeu, dividiu a casa de Deus. Dividiu. E quando dividiu, Deus então permite que Jeroboão fosse o rei de Israel, das 10 tribos, e o Senhor fala o seguinte para ele: olha, se você se manter no meu caminho agora, eu vou te abençoar. Olha o que diz o texto da palavra de Deus, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 38. 1 Reis 11, 38. Palavras de Deus para Jeroboão, rei de Israel, das 10 tribos que estavam ali. Deus fala: se você obedecer a tudo o que eu ordenar, andar nos meus caminhos e fizer o que é justo diante de mim, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a edifiquei para a casa de Davi, e darei Israel a você. Então, Jeroboão, agora que você é o rei de Israel, dessas 10 tribos, eu vou te abençoar poderosamente. Eu vou derramar graça, eu vou fazer de você uma poderosa dinastia, eu vou fazer de você um poderoso reinado. Você só precisa obedecer os meus estatutos e os meus mandamentos, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo. Quando a gente obedece ao Senhor, Deus quer nos abençoar, Deus quer encher ainda mais a gente com a presença dele. O Senhor tem dádivas, tem prosperidade, Deus quer um lar de paz, um trabalho abençoado, que tem a presença dele. Deus tem isso para o seu povo, mas para isso a ordenança de Deus era: você precisa me obedecer para que todas essas bênçãos sejam uma realidade na sua vida. E o Senhor nos concede também o livre-arbítrio para tomar as nossas próprias decisões. Em Deuteronômio, capítulo de número 28, a palavra de Deus vai nos dizer que Deus, aconselhando o povo, fala o seguinte: olha pessoal, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. O poder de escolha está em vossas mãos, mas vou dar uma dica: escolham a bênção, para que tudo vá bem para você. Você será abençoado ao entrares, ao saíres. O fruto das vossas mãos vai ser uma bênção, porque você vai colocar a mão e eu vou te abençoar. Você será bendito em todas as famílias. As pessoas vão olhar para vocês e vão ver que você é um povo escolhido por mim. Mas se vocês não me obedecerem, a maldição virá sobre vocês. Ou seja, vocês não serão benditos ao entrarem, ao saírem, vocês não terão paz independente do lugar que vocês estiverem. Por quê? A minha bênção está sobre aquele que obedece. O meu favor está sobre aquele que obedece a minha palavra. Interessante que Jeroboão, ele não conquistou o reino. Era uma promessa, um presente da graça de Deus para a vida dele. Era um presente. Então o que ele deveria fazer? Ele deveria então guiar o povo com as instruções divinas, e ele tinha uma promessa: se você me obedecer,
eu vou fazer o seu reinado, a sua família, uma poderosa dinastia. Eu vou continuar te abençoando. Lembra de Davi? Um homem segundo o meu coração, que eu abençoei tanto o reino dele. Você lembra depois de Salomão, que eu também abençoei poderosamente o reino dele? Assim como foram com Davi, o homem segundo o meu coração, que eu fiz ele prosperar, assim eu farei com você. Você precisa fazer só uma coisa: me obedecer. Guardar os meus mandamentos. Sabe o que o Senhor estava mostrando para Jeroboão? Existe um padrão a se seguir. Existe um padrão. Existe uma forma para obedecer a Deus. Existe uma forma. Existe um padrão. Isso é interessante. Deus estava mostrando para Jeroboão o seguinte: você não me adora de qualquer maneira. Existe uma maneira de ser adorado que está nas Escrituras. Você não me busca de qualquer maneira. Existe uma forma. Você não se comporta de qualquer maneira. Existe uma forma, um modelo de comportamento para você seguir. Ou seja, para ser servo de Deus, Deus já coloca, institui um padrão através das Sagradas Escrituras. Mas para isso, o Senhor falando para Jeroboão: vou te abençoar. Ótimo. Ele começa então a fazer as coisas, só que era uma prática natural de Israel. Todo ano, todo mundo ia para Jerusalém para adorar ao Senhor e sacrificar. Lembra da festa judaica, principalmente da Páscoa? O Pessá, da passagem? Então, todo ano, toda aquela multidão de Israel ia para lá, para Jerusalém, para adorar. Aí, o que acontece, pessoal? Jeroboão pensou o quê? Olha só, pensou consigo mesmo. Quando ele pensa consigo mesmo, olha o que ele fala. Peraí, o povo está indo todo ano lá para Jerusalém para adorar. Mas peraí, eu tenho 10 tribos, Roboão tem 2 tribos, que é a tribo de Judá e eu tenho a tribo de Israel. Eu tenho 10 tribos, ele tem 2. Então vamos fazer o seguinte: todo mundo indo para lá todo ano, é capaz do pessoal voltar para ele. É capaz de Roboão persuadir e conquistar o coração do povo, e o povo então vai me abandonar, não vai mais me ver como rei de Israel, e vai voltar para ele, e esse mesmo povo que esteve comigo vai para lá e vai me matar. Esse era o pensamento que nós acabamos de ler do texto bíblico. Ele vai me matar. Ou seja, ele já pensou errado. Ele já pensou errado. E por que esse medo veio dentro do coração de Jeroboão? Porque ele teve medo. Ele começou a pensar errado, ficou no campo das ideias, e no campo das ideias, que é o campo das hipóteses, as hipóteses na mente dele se tornou uma realidade. Realidade essa que fez ele tomar uma série de decisões erradas, que depois nós vamos ver a consequência dessas decisões erradas. Olha o que ele pensou: o povo vai se afastar de mim e vai me matar. Tá bom, de onde veio essa palavra? Da minha própria mente. Mas espera aí, o que Deus prometeu para você? Que ele ia me abençoar. Então você prefere ficar com a sua ideia imaginária sobre Deus e sobre as situações que acontecem com você, do que com a palavra de Deus, Jeroboão? Deus falou que ele seria com você, iria te abençoar, iria te prosperar, fazendo uma grande dinastia, mas você prefere escolher o seu próprio pensamento, as suas próprias ideias e fazer uma estratégia para poder não perder o reinado. Você se afasta das diretrizes de Deus. E o que Jeroboão começa a fazer? Constrói 2 bezerros de ouro. Aí começa a idolatria. Aí começa a religião conveniente, se torna uma idolatria. O que é religião? Religião no latim é o termo religare, de religação entre o céu e a terra, entre o santo ou divino com as coisas materiais, é a palavra religar. Jesus veio religar o homem a Deus, que tinha se afastado devido ao seu pecado original, declarado em Gênesis 3. Por isso que Jesus Cristo fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus, esse processo de se religar com o divino, com o transcendente, com algo do céu, a não ser por mim. Toda outra tentativa
de tentar se religar com Deus sem ser através de Jesus é uma idolatria. É você colocando a sua segurança, a sua crença, a sua fé nessas coisas e não em Deus. Porque o único caminho para nós adorarmos a Deus, chegarmos até Deus, sermos perdoados dos nossos pecados, é através de Jesus Cristo de Nazaré. É através de Jesus. Só que o que acontece? A partir daquele momento que o medo invade o coração de Jeroboão, ele esquece da promessa de Deus, ele começa a fazer o quê? Ele cria uma religião adaptada nos seus próprios interesses. Ele cria uma religião. Eu crio uma forma de adorar a Deus. Olha o que ele faz, ele constrói bezerros de ouro, ele cria novos sacerdotes que não poderiam criar novos sacerdotes, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi, instrução de Deus, ou seja, os únicos que serão sacerdotes da boca de Deus serão os levitas, da sua tribo, da sua descendência. Se eu, Renato, não fosse da tribo de Levi, podia ser sacerdote? Não podia. Mas o que Jeroboão fez? Vem cá, você vai ser sacerdote. Renato. O pior é eu vou e aceito ainda ser sacerdote. Peraí, tem que ter festas todo ano? Tem. Não tem problema. A gente vai fazer uma festa todo ano e vamos sacrificar aqui. E quem escolheu a data, diz o texto? Ele mesmo, da cabeça dele. Da minha própria cabeça nós vamos adorar a Deus aqui. E agora ele constrói 2 bezerros de ouro. Um coloca um em Dan e outro em Betel. Um no norte e um no sul, fechando ali o cerco do reinado, aonde ele fala o seguinte: estão aí os seus deuses, estão aí aqueles a qual vocês têm que adorar, porque foram eles que te tiraram do Egito. Estão aí os seus deuses, vamos sacrificar para eles. Ele institui sacerdote, institui culto, tudo, mas o que diz o texto? Deus não mandou ele fazer nada daquilo. Por quê? Porque já tinha que ir para Jerusalém. Tinha uma forma de adoração, tinha uma forma de ir até lá. Aí é uma coisa que a gente já começa a pensar, que nem sempre nós abandonamos a Deus. Às vezes apenas nós moldamos Deus para caber dentro dos nossos interesses. Eu moldo a Deus para caber dentro do meu interesse, daquilo que eu gosto, daquilo que eu tenho paixão, daquilo que eu tenho vontade, daquilo que é fácil para mim, que não exige renúncia, submissão, que não exige sacrifício, nem deslocamento, nada. Uma religião, uma forma de adorar a Deus confortável. Olha que interessante isso. Então, a primeira coisa que a gente aprende nesse texto, meus irmãos. Primeiro lugar, toda idolatria nasce quando a confiança em Deus é substituída pelo medo. Toda idolatria nasce quando a confiança em Deus é substituída pelo medo. João Calvino, um teólogo cristão do século XVI, juntamente ali na posteridade da Reforma Protestante, ele escreve nas suas Institutas, na sua Suma Teológica, dizendo o seguinte: o coração do homem, o coração do ser humano, ele é uma fábrica de ídolos. O coração do ser humano é uma fábrica, é uma indústria de ídolos. O meu coração do Renato vira e mexe, dia após dia, fabrica ídolos que eu, querendo ou não, começo a adorar. E nesses ídolos eu deposito a minha confiança. Uma forma de idolatria, eu posso fazer o meu trabalho. Eu coloco a minha confiança no meu trabalho. Porque o meu trabalho vai me dar recursos financeiros para sustentar a minha família e salvaguardar a minha dignidade. Então eu coloco ali no trabalho a minha segurança. Idolatria, não é só questão de imagem. Eu coloco a minha segurança no meu emprego que eu coloquei porque eu passei no concurso público e agora eu sou um funcionário do Estado e tenho estabilidade financeira. Dependendo, eu posso ser o idólatra. Ou seja, deposita a minha segurança, a minha remuneração durante anos, porque eu não sou mais mandado embora. É uma forma de idolatria. Idolatria é tudo aquilo que a gente fica confiando e deposita a nossa confiança acima de Deus. Acima de Deus. Eu posso trabalhar, posso desenvolver a minha função, posso desenvolver as minhas habilidades e competências para poder abençoar as pessoas que estão ao meu redor, mas eu não posso confiar nisso para me salvaguardar.
Eu não posso confiar nisso, porque senão eu saio de uma maneira muito inconsciente da dependência de Deus para a dependência do meu próprio braço e da minha própria força. É o que Jeroboão fez. Olha o que diz o texto no capítulo 12 que nós lemos, no verso 27 e no verso de número 28. Olha só o que diz o texto. Se este povo, agora que eu sou rei, vai ir para onde? Para Jerusalém. Se esse povo subir para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão lealdade ao Senhor deles, Roboão, rei de Judá. Eles vão me matar e voltar para o rei Roboão. Verso 28. Depois de aconselhar-se, se aconselhou com a pessoa errada. Pessoal, vire para a pessoa que está do seu lado. Tome cuidado com quem você busca conselhos. Fala para ela, tome cuidado. Tome cuidado com quem você busca conselhos. Se aconselhou errado de novo. Roboão se aconselha errado. Jeroboão se aconselha errado também. Jesus quer falar com a gente sobre conselhos. Tome cuidado com os seus conselheiros, viu? Olha só. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. Ou seja, ó, eu vou buscar o conselho. Conselho tem que ser bom, concorda? Teoricamente, né? Porque um ditado popular é: se conselho fosse bom, não se daria. Vendia, né? Olha só, eu busco o conselho. O que eu tenho que fazer? Cria 2 bezerros de ouro. Servo de Deus. Cria o quê? 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito para Jerusalém. É muito custoso ir para Jerusalém. A gente não tem metrô, não tem ônibus, não tem uma condução, uma linha que está criando aí, linha lilás, verde, do metrô. Não tem nada. Vocês têm que sair daqui de jumento, de camelo, colocar as coisas, fazer ali como se fosse uma peregrinação até Jerusalém. É muito esforço, é muita dedicação, é muito sacrifício. Vocês não precisam mais ir lá não. Eu vou adaptar uma maneira para vocês poderem adorar. Olha só, aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram você do Egito. Eu estou fazendo agora para vocês, por causa do meu medo, uma religião confortável. Um Cristo fabricado. Um Cristo fabricado. E um Cristo fabricado, meus irmãos, hoje em dia, é o que muitos homens e mulheres de Deus fazem. Um Cristo que faz sentido para mim. Eu sirvo a Deus dessa maneira. Eu sirvo a Deus dessa maneira. Ele vem aqui e vai... Isso daqui faz sentido para mim. Então, se faz sentido para mim, eu sigo Deus dessa maneira. É fácil seguir um Cristo desse. Porque esse Cristo fabricado é o Cristo que pode ir em qualquer tipo de agendas que vai ser aceito. Agora, o Cristo fabricado faz isso, mas o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho não é aceito. Quer ver um exemplo básico? Se Jesus Cristo viesse aqui, hoje, no Brasil, e entrasse nas igrejas, do modo geral, você acha que ele seria crucificado ou o pessoal louvaria ele? Na hora seria crucificado. Como foi no antigo, como foi ali no primeiro século da era cristã. O evangelho de Cristo não é popular. A mensagem de Jesus que ele falou nos evangelhos não é popular. A mensagem era: vocês têm que se arrepender, porque é vos chegado o reino dos céus. Reconheçam os seus pecados, reconheçam as suas mazelas. O Senhor tem perdão para você. Você vai morar no céu, você é um povo escolhido. Essa era a mensagem de Jesus. Mas pastor, mas Jesus ele amava, sim, só que sempre ele confrontou o pecado. A mulher foi pega em adultério, o que aconteceu? Você adulterou. Jogaram lá, todo mundo queria apedrejar. Ele falou: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Todo mundo foi embora, né? Pegou a pedra do lado, ele poderia, diz o texto bíblico em Mateus, pegar um paralelepípedo e dar bem na cabeça dela. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus tinha pecado? Não, então podia pegar um belo paralelepípedo e toma, minha filha. Mas o que ele fez? Não. Olha o que ele fala: mulher, cadê os teus acusadores? Ela levanta a cabeça e olha: vá, eu também não te condeno. Olha as palavras de Jesus: eu tenho o poder de te condenar, mas eu não te condeno. Graça, misericórdia para a tua vida. Mas o que ele fala para ela? Vá e não peques mais. Não é assim, vai e continua nessa vida.
muda a sua vida, muda o seu comportamento, dê um bom testemunho a partir de agora, para que você não caia novamente aqui com os apedrejadores. Ou seja, muda de vida. Eu tenho perdão, mas existe uma mudança. Eu tenho perdão, mas existe um testemunho que você vai dar para a sociedade. E as pessoas têm que olhar para você e falar: essa pessoa é de Jesus. Se as pessoas olharem para a gente e não ver um modelo de servo de Deus, irmãos, tem que tomar cuidado. Mas por que hoje está assim? Porque é um Cristo fabricado. É uma religião adaptada aos meus próprios interesses. Isso é interessante. Por quê? Porque o medo, olha o que aconteceu. Diz o texto, ele cria cenários imaginários e se não tomarmos cuidado, achamos que essa imaginação é uma realidade. E Jeroboão então faz o quê? Começa a ser guiado por hipóteses. Eu acho aquilo. Eu acho aquilo. Irmão, na Bíblia não tem achismo. Ou é, ou não é. Vem um texto que nos confronta. Ah, não é bem assim. Não é que não é bem assim, é isso e acabou. É isso e acabou. Não, mas não é bem assim. É assim e ponto final. Não tem dupla interpretação. É o que a palavra de Deus diz. Não pegue o evangelho e molde segundo os seus interesses. O que ele fez? Ele moldou. Não precisa ir adorar. Assim é mais fácil. Sabe o que Jeroboão está escolhendo, mostrando para eles? Eu dou para vocês uma forma de adorar sem sacrifício. Você não precisa mais renunciar ao seu eu, você não precisa mais renunciar ao seu pecado. Eu consigo te dar um evangelho que cabe na tua agenda. É isso que ele fez. Eu vou colocar um evangelho que cabe na sua agenda para você adorar a Deus. Esquece! A agenda do alto sempre vai ser a prioridade na vida de todo aquele que se diz que é cristão. Se você é cristão verdadeiramente, eu sou cristão verdadeiramente, a agenda do céu é a nossa prioridade plena. E simples assim. Mas como assim? É a vontade de Deus. É aquilo que Ele ordena. Porque o que Jeroboão fez? Por medo, eu vou adaptar. Ele criou sacerdote, não podia criar. Ele criou culto, não podia criar. Ele criou bezerros de idolatria, não podia criar. Ele adaptou uma religião para ser confortável. E nós já vemos isso aqui no texto. Não existe evangelho genuíno que é confortável. Não existe. O evangelho de Cristo é renúncia. O evangelho de Cristo é não fazer a minha vontade. O evangelho de Cristo é dar um bom testemunho. O evangelho de Cristo não é regra. Ah, tenho que seguir isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer. Isso daqui pode fazer, isso aqui não pode fazer. Não. A pergunta para um crente maduro é sábio eu fazer isso? É sábio eu fazer? Eu vou edificar? Eu vou glorificar o nome do Senhor? Esse meu testemunho vai agradar o meu irmão? Isso que eu estou fazendo vai edificar o corpo de Cristo ou vou trazer escândalo? Porque o pecado muitas vezes não é só o ato de eu fazer, mas o ato de eu escandalizar outro. Se comer verdura, diz o texto, escandaliza o seu irmão, não coma. Porque ai daquele por quem vem o escândalo. O pecado não é só eu fazer. Se eu vou fazer uma coisa que eu vou escandalizar quem está aqui, eu não faço. Ah, mas eu sou livre. Eu posso fazer, não pega nada, estou adaptando a religião. Não. Renato, se for trazer escândalo, não faça. Por quê? Você tem um testemunho, uma boa reputação para dar perante a sociedade. As pessoas têm que olhar para você como um homem de Deus. Não é um homem perfeito, como um homem de Deus. Só que a gente não. A gente adapta a religião e fala, não, pode ir. Igual Jeroboão. É mais fácil. Eu não preciso renunciar. Eu deixo do jeito que está. E não é assim. Biblicamente, idolatria é tudo aquilo que nós colocamos a nossa confiança. E olha que interessante. Jeroboão fez exatamente isso com o povo de Deus. Ele continuava falando de Deus, mas não descansava mais em Deus. Meu discurso cristão é muito bonito, só que eu não descanso mais em Deus. Isso aqui é difícil, pessoal. Imagina. Eu tenho um discurso cristão muito bonito, mas o meu testemunho de vida não mostra que eu faça diferença no meio do mundo.
Pergunte para a pessoa que está do seu lado, o seu testemunho agrada ao Senhor? Através do seu testemunho as pessoas veem que você é cheio do Espírito Santo? Pergunta assim para ela. Através do seu testemunho, a sua postura diante o mundo, as pessoas veem que você é cheio do Espírito Santo? Pergunte. É uma pergunta que deixa você desconfortável e eu também. Deixa a gente desconfortável. Sabe por quê? Porque essa pergunta faz a gente se autoanalisar como que está o nosso cristianismo. Eu falo que sou servo de Deus, falo um monte de palavrão. Não é servo de Deus. Está na Bíblia? Não saia de vossa boca, Isaías, nenhuma palavra torpe. Isaías, quando Deus chega para ele, mostra o pecado. Senhor, ai de mim que vim o Senhor. Ai de mim que vi Deus. Sabe por quê? Porque eu habito num povo de impuros lábios que fala palavrão, fala palavra torpe, fala palavra maliciosa. E detalhe, eu também falo. O problema não é isso. Aí o Senhor faz o seguinte, fica tranquilo, pega um Atenaz, toca na boca de Isaías e fala, a partir de hoje eu purifiquei o seu modo de falar. Ele é purificado. Falava palavrão? Não falo mais palavrão. Falava um monte de gíria? Não falo mais um monte de gíria. Agora o meu falar é um falar edificador. Aí Deus chama. Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? Isaías, que tinha sido agora purificado do seu pecado, dando um bom testemunho, independente da sociedade, que continuou longe da presença de Deus, ele levanta a mão, Isaías, capítulo 1, pode ler mais para frente. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Foi um dos profetas maiores que escreveu o texto de Isaías, mais de 66 capítulos. Existe uma forma para adorar a Deus. Qual que é a forma para adorar a Deus? Santificação. Consagração ao Senhor. Nós temos que nos consagrar. Como que é a consagração? Me separo para Deus intencionalmente. Eu me separo para Deus. Eu renuncio à minha vontade da carne para adorar ao Senhor. Eu jejuo para adorar ao Senhor. Não é uma regra o que eu posso ou o que eu não posso fazer. Mas eu faço por amor. Eu renuncio isso, embora goste. Mas essa renúncia é para agradar ao Deus que eu gosto muito mais. Que eu amo muito mais. Porque o Senhor não quer aqui animais, cães, entre aspas, com muito temor eu falo isso, adestrados. Dentro de quatro paredes uma religião, mas o coração com a vontade de ir lá no mundo, uma vontade de ir lá fora, aí eu viro um cão adestrado. Aí você perde para a pessoa, você foi lá, eu nunca fui lá fora, viu? Olha, eu nunca fui lá fora, mas o coração não foi transformado. Não, o Senhor quer uma transformação. Por que você não vai lá fora, Renato? Sabe por que eu não vou lá fora? Porque eu amo muito mais estar aqui dentro com Jesus. Não é uma questão se pode ou não pode. É uma questão que eu quero agradar a Ele, é uma questão que eu quero agradar os meus irmãos, é uma questão que eu sou exemplo para os meus irmãos, eu sou exemplo de fé, eu sou exemplo de homem de Deus, e ser exemplo de homem e de mulher de Deus é o quê? Eu sou falho, mas daí como exemplo eu peço perdão se eu erro, eu chamo minha família e peço perdão, eu chamo meus amigos e peço perdão, eu reconheço os meus erros, eu sou humilde para receber aquilo que Deus está instruindo. Não é perfeição. É humildade no coração para reconhecer, sou falho, sou pecador, preciso do teu perdão, Senhor. Isso é um homem de Deus. Igual Davi, o homem segundo o coração de Deus não é um homem que não tem defeito. O homem segundo o coração de Deus é aquele que não se entrega às suas imperfeições sem uma boa luta. Tô com esse desejo, tô com essa vontade, mas vou lutar contra. Dependendo, você pode lutar contra no terceiro mês cair, mas você lutou contra. Você lutou contra. Davi pecou, adultério, Betseba, assassinato, matou Urias. Deus perdoou, teve uma consequência do seu pecado. Todo pecado tem consequência, não tem como. Todo pecado tem consequência. Destruiu toda a sua família. Um pai completamente negligente. Mas a Bíblia fala, como nós acabamos de ler, por amor a Davi, eu vou abençoar se você guardar os meus mandamentos. Por que ele está falando isso? Porque Davi não é perfeito, mas tinha um coração quebrantado. Pequei diante de ti, mestre. Pequei diante de ti, Senhor. Como assim? Salmo 51. Pequei diante de ti e fiz aquilo que era mal aos seus olhos. Desagradei o teu coração, Pai. Por favor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o que Davi fala na oração do Salmo 51. Depois leia. Senhor, se o Senhor for julgar, pode julgar porque eu mereço. Se o Senhor for condenar, olha a humildade, irmãos. Se o Senhor for condenar, pode me condenar. Porque eu fiz errado, eu mereço a condenação. Ele não se exime do erro. Eu mereço ser corrigido, eu mereço ser disciplinado, porque eu errei, Senhor. Mas uma coisa só eu te peço. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Pode me tirar o reino,
pode me tirar o status social, pode me tirar a fama, pode me tirar a grana que eu tenho, o ouro, prata, pode me tirar os exércitos, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí Deus faz o quê? Age com misericórdia, não tira nada. Porque Davi reconheceu. Só que a gente não quer às vezes reconhecer que existe um padrão, que existe uma forma de adorar a Deus. Fala pro pessoal assim, ó, existe uma forma de adorar a Deus. Agora fala o seguinte para ele, ó, não é do seu jeito. Não é do seu jeito. Sabe por quê? Porque do seu jeito é confortável. No seu jeito você faz Jesus caber na sua agenda e eu também. Não. É a renúncia. É onde eu não quero, mas vou. Mas eu não estou com vontade de ir, mas eu vou, mas eu faço com amor. É isso que é o Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? A gente só consegue obedecer a Deus pela fé e pela graça. Ninguém obedece ao Senhor, guarde isso, de livre e espontânea vontade. Ninguém obedece ao Senhor. Não é aquela obediência material. Como que é a obediência da matéria? A árvore vai, tá lá, aí daqui a pouco cai uma folhinha da árvore. Quando caiu a folhinha da árvore, ela chegou até o chão, uma folha não fala para outra assim, nossa, foi uma luta cair hoje, hein? Foi uma luta para poder obedecer. Caiu e pronto, Deus ordenou, caiu a folha da árvore. Foi uma luta, a gente não. Quando a gente tem que obedecer, é uma luta. Ai, Jesus, mas eu tô com vontade. Ai, Jesus, mas eu tô com esse desejo. Ai, Jesus, e agora como que eu faço? É uma luta constante. E a gente não consegue obedecer ao Senhor se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos capacita para obedecer a sua palavra. Ou seja, olha que interessante. Se eu não estou obedecendo, significa que eu não estou cheio de Deus. Não estou orando como deveria orar para me encher, não estou lendo as Sagradas Escrituras como deveria, não estou me consagrando através do jejum. Então, se eu estou fazendo muito a minha vontade, pode ter certeza, você está cheio e eu de um monte de coisa, menos de Deus. Porque quem é nascido da carne faz as obras da carne, mas quem é nascido do Espírito faz as coisas do Espírito. Gálatas. Carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E estes se opõem. Igual aquela velha historinha, igual dois cachorrinhos. Um cachorrinho da carne e um cachorrinho do Espírito. Coloca os dois para brigar. Qual que vai ganhar? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais a sua carne, os seus desejos, o seu prazer, o seu comodismo, o seu conforto, você nunca vai querer fazer as coisas de Deus. Agora, você alimenta mais o Espírito, orando, jejuando intencionalmente, lendo a palavra regularmente durante a semana. Você não vai ver a hora de ter as coisas de Deus para fazer e não vai querer vir. E quando você não vir nas coisas de Deus, você até sente falta. Olha isso, sente falta. Nossa, teve culto hoje, não vim, meu Deus do céu. Nossa, a galera foi para a vigília, não consegui ir. Nossa, o pessoal teve o PG ali, o encontro dos irmãos, não consegui. Te incomoda de não participar. Só que o incômodo só vem se você estiver cheio de Deus. Se você achar normal, tome cuidado. Se você achar normal não se incomodar de estar nas coisas de Deus, tome muito cuidado. É um indício que você pode estar, e eu também, alimentando muito mais a nossa carne do que o Espírito. Hebreus 11, versículo 6, é o que diz o texto. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jeroboão não teve fé. Ele confiou nas suas estratégias. Já tinha uma promessa. Vou te abençoar, só preciso obedecer. Quando ele viu que o pessoal todo ano iria para lá, ele preferiu acreditar, olha, no seu pensamento, nas suas próprias estratégias, na sua própria sabedoria. Ele cria um cenário. Este cenário, para ele, sai do campo da imaginação, sai do campo do transcendente, vem para o campo material, tudo dentro da sua mente. Chegando no campo material, ele pega esse campo material imaginário, transforma numa realidade. É isso que vai acontecer.
acredita nessa realidade que não tinha nada a ver, nasceu só na própria cabeça dele, e ele toma ações conforme aquilo que ele pensava e não na palavra. Quantas vezes nós não somos tentados nisso? A gente cria uma realidade na nossa mente e fala, é isso mesmo. É assim. Aí a gente pensa errado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Já pensou errado, meu irmão? Achando que estava certo? Achando que estava certo? Oh, Jesus, tenha misericórdia de mim, Jesus. Tenha misericórdia de mim. Segundo, que nós aprendemos. A religião conveniente sempre adapta Deus aos desejos dos homens. A religião conveniente sempre adapta Deus aos desejos do homem. É como ao meu desejo. Eu moldo conforme o meu querer. Sabe o que Jeroboão fez? Um sistema religioso adaptado com linguagem espiritual de crente. Olha o que diz o texto, capítulo 12 que nós lemos, versículo 28. Agora que nós temos o quadro, lê esse texto. Olha o que diz o texto. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém, não precisa. Aqui estão seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Verso 29. Mandou pôr um bezerro em Betel e outro em Dan, um no sul e um no norte. Isso veio a ser o quê, pessoal? Um pecado! Um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Essa forma de adoração conveniente, confortável para você e para o povo é pecado. Está no texto ou é impressão minha? Vamos continuar lendo. Jeroboão construiu santuários locais e designou sacerdote dentre o povo, apesar de não serem levitas. Você vai ser sacerdote, Alex, você vai ser sacerdotisa. Mas espera aí, ô Jeroboão, eu não sou da tribo de Levi, não posso, mas eu estou falando e eu sou o rei. Então você vai ser. Aí a pessoa se submete àquilo mesmo sem ser. Continua. Não eram levitas. Verso 32. Instituiu. Pessoal, quando eu fui ler esse texto, eu falei, não pode ser, Jesus. O cara era rei, Senhor. O cara era rei, não era qualquer um. Tinha poder, tinha autoridade, tinha influência. Instituiu uma festa no 15º dia do 8º mês. Semelhante à festa realizada em Judá, que era em Jerusalém. É semelhante, mas não é a festa. E ofereceu sacrifícios no altar. Ele fez isso em Betel, onde sacrificou os bezerros que havia feito. Também estabeleceu ali sacerdotes nos santuários locais que havia construído. No 15º dia do 8º mês, data que quem escolheu? Ele mesmo escolheu. Eu escolho a data. Irmãos, eu escolho a forma que eu quero adorar. Eu escolho. Conveniente para mim. Essa aqui é a minha agenda que eu tenho. Esquece isso. Evangelho de Cristo é renúncia. Fale para a pessoa. Evangelho de Cristo é renunciar ao seu desejo e à sua vontade. Fale para ela. É renunciar. A agenda e a forma de fazer é Deus. Que Ele mesmo escolheu. Ofereceu sacrifícios no altar que havia construído em Betel. Assim Ele instituiu a festa para os israelitas e subiu ao altar para queimar incenso. Jeroboão não abandona a religião. Ele não abandona Jesus. Ele adapta Jesus aos seus interesses. Sabe o que é adaptar Jesus ao meu interesse? Isso daqui, não é bem assim não, isso daqui pode. Eu gosto. Eu vou adaptando Jesus. E acho que estou servindo Jesus nessa adaptação. Isso daqui eu posso, isso daqui eu não posso, isso daqui não pega nada, isso daqui vai. Isso daqui é assim, não, isso daqui não tem agenda, não, sabe que eu tenho compromisso. E assim vai. Eu vou adaptando Jesus, achando porque não caiu o raio na nossa cabeça, e não vai cair, entendeu? Não caiu o raio na nossa cabeça que Deus está se agradando da gente. Está escrito no texto. Ele adapta
a religião. E talvez, pessoal, nessa pós-modernidade que a gente está vivendo, essa seja a forma mais perigosa de idolatria. Mais perigosa, porque ela continua usando uma linguagem espiritual, continua realizando cultos, fazendo as coisas para Deus, mas substitui a obediência pela conveniência. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você substitui algumas vezes da sua vida a obediência pela conveniência, por aquilo que é melhor para você e mais fácil? Pergunte para ela. Pergunta. Você substitui, tem a obediência que gera sacrifício, renúncia, desconforto, deslocamento, pela sua conveniência? Ah, que é mais fácil. A gente não faz isso não, né? Graças a Deus que todo mundo é crente e ninguém faz, né? Nem eu também. Nem eu faço. Oh, Jesus, eu preciso me converter, irmãos. Eu preciso me converter. Lendo a Bíblia eu falo: Jesus, me converte. Mas isso que é legal. Porque quando a gente lê a Bíblia, já falei isso aqui para vocês. Quando eu leio a Bíblia, mais eu me aproximo da palavra, porque a palavra Bíblia fala que é o espelho. Quanto mais eu me aproximo da Bíblia, que é o espelho, mais eu vejo o quanto que eu estou longe dele. É o contrário. Quanto mais eu me aproximo, eu vejo muito mais a minha imperfeição, eu vejo muito mais as minhas falhas, minhas mazelas, as rachaduras que eu tenho na minha armadura, que eu não quero mostrar para ninguém, e todo mundo vê de longe, parece que não tem uma fenda na armadura. Aí eu vejo e falo: Deus, como que você me ama? Como que você consegue me amar? Aí Jesus falou assim: entende, Renato, o que é graça? Entende o que é misericórdia? Entende o que é favor imerecido? Renato, eu te salvo e te abençoo, não porque você é bom, mas é porque eu sou bom. Isso me mostra, sabe o quê? A viver na dependência dele. Não um evangelho performático, de imagem. Ele adapta a religião. Jeroboão oferece para o povo uma religião confortável, pois é trabalhoso demais subir para Jerusalém. Por que é trabalhoso demais? Porque daí eu te ofereço, olha só, pessoal. E hoje em dia, temos que tomar muito cuidado com esse evangelho, do modo geral, que tem sido pregado, um Jesus fabricado. Um Jesus fabricado, que é um Jesus que você não precisa mais renunciar a nada, deslocar, sem submissão e sem obediência. Hoje as pessoas não querem mais renunciar, não querem mais ter limite. Irmãos, desculpa falar isso. Eu peço desculpa com certo temor, mas na verdade eu não teria que me desculpar. Evangelho te põe limite e me põe limite. Você não faz o que você quer. Por que você acha que o cristianismo é a religião mais atacada? Porque é a única, teoricamente, religião que põe limite para você. As outras religiões não vai fazer o seguinte, ó. Você vai lá, em qualquer outra religião, não vai falar, ó, para de fumar, para de beber que você está bebendo, para de trair tua mulher, ó, para de fazer isso ou aquilo, não. Você vai continuar a semana inteira do jeito que você tá, você vai lá para sua crença, tô generalizando, não vai falar para você parar de beber que não tá dando um falso testemunho, não vai falar para você parar de olhar as mulheres, trocar gracejo, trocar mensagem, não vai parar para você não trair a sua esposa, para você ser um bom pai, não vai falar nada disso. Você vai escutar ali, vai massagear o seu ego e o seu eu, uma religião confortável, você vai chegar na segunda-feira, vai fazer normalmente. Aí a gente vive um evangelho por conveniência. Isso daqui não pega nada e a gente acha normal. Não. O evangelho te impõe limites e me impõe limites. Tem um padrão para a gente seguir. Tem um padrão de santidade. Você acha que não? Vamos então para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Voto de Nazireu. Juízes capítulo 13. Sansão. Voto de Nazireu. Desde o início, qual que era o voto de Nazireu? Consagrado ao Senhor. Coisas que Sansão não poderia fazer. Pode beber vinho? Não pode beber. Ponto. Pode cortar cabeça? Cabelo da cabeça? Não pode cortar. Pode tocar em cadáver, coisas mortas? Não pode. Pode se relacionar com mulheres que não sejam da mesma fé? Não pode. Tudo que não podia ele fez com sucesso. Pode beber? Não. Feito com sucesso.
Pode tocar em cadáver? Não, feito com sucesso. Matou o leão, depois comeu o mel dentro do leão. Pode se relacionar com outras mulheres ímpias com jugo desigual? Não, feito com sucesso. Teve uma frustração amorosa no noivado, foi para a casa da luz vermelha, se prostituiu a noite inteira e encheu a cara, bebendo. Pode se relacionar com outras mulheres que também não sejam com o povo? Não, feito com sucesso. Vem para cá da Lila Filisteia. Tudo que não podia. Ou seja, eu brinco, existe um padrão para seguir. Só que detalhe, uma hora, pessoal, uma coisa que eu aprendi nesse tempo do evangelho, a conta vem. A conta sempre vem. Você pode comer o que for no restaurante. E eu também. Pedir as melhores carnes, a melhor coisa no cardápio. Mas tenha certeza que uma hora, quando estiver acabando, vem um garçom. Tá aqui a conta. É caro. É caro. Porque existe um padrão de santidade. Deus é santo. Deus é santo. Deus é santo. Nós não podemos levar o evangelho de Cristo de qualquer maneira se adaptando. Tudo que Jeroboão fez ficou mais fácil para o povo. Eu não preciso mais sair do meu comodismo. Tudo que ele fez ficou mais fácil. Só um detalhe. Só deixou de ser aquilo que Deus estabeleceu. Só isso. Simples, né? Tudo ficou mais fácil. Só não é o que Deus quer. Ah, mas ficou mais fácil. Ficou, sei. Ficou, mas não é o que Deus quer. E ele fazia isso com tranquilidade. Pessoal, muitas pessoas hoje querem só ouvir aquilo que afaga o seu ego e não querem ser confrontadas. Mas não é hoje não. No primeiro século, quando Paulo institui Timóteo, e instrui Timóteo, um jovem pastor em ascensão, na sua última carta, olha o que ele fala para Timóteo. Primeiro século foi assim, segundo século foi assim, terceiro século foi assim, até o século 21 que a gente está. As pessoas não querem mais ouvir o evangelho. Mas aprove ao Senhor, Coríntios, salvar pela loucura da pregação. Para os outros que estão perdidos, é loucura. E para nós que somos salvos, é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Você acha que as pessoas querem ouvir isso? Essas mensagens aqui libertam e nos transformam. Essa mensagem aqui mostra para mim, quando eu leio esse texto, a Bíblia, não é o texto, é só ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, dura essa palavra, né? Jesus fala, dura é essa palavra. Porque Jesus vai desconstruindo. Olha o que diz o texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Olha isso. 2 Timóteo 3 e 4. Paulo, preso em Roma, para ser decapitado por Nero, o imperador, escrevendo a sua última carta que ele escreve, o último escrito de Paulo, instruindo Timóteo, pastor jovem da igreja de Éfeso. Ele diz o seguinte: pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Dura essa palavra. Duro é isso, ouvir isso. Não dá não. Pessoal, você acha que Jesus estava preocupado com o número de pessoas e seguidores dele? Ele está preocupado com a alma. Quando ele fala para os fariseus, olha só o que eu aprendi. Ninguém crucifica cara legal. Todo mundo crucifica ameaça. Ninguém crucifica cara legal. Todo mundo crucifica ameaça. Não queira ser uma pessoa legal. Queira ser uma pessoa de princípio e valor. É isso. Ou seja, eu exerço a função pastoral. Não estou aqui para ser legal. Estou aqui para fazer exposição bíblica só. Jesus não fazia isso? Vamos lá. Essa foi uma... Eu gosto dessas mensagens que Jesus fala para os fariseus. É lindo. Lê os evangelhos. É lindo.
Os evangelhos, um monte de fariseu, hipocrisia, né? Aquela hipocrisia, faz isso, não faz aquilo, os fariseus, tudo faz isso, colocando um jugo no meio da galera. Jesus fala assim, vocês não entram no céu, de tão hipócrita que vocês são, e colocam um jugo tão pesado que vocês não entram e não deixam ninguém mais entrar no céu. Aí Jesus começa o discurso, começa a desconstruir tudo que eles acreditavam. Essa é a pior desconstrução. Vocês pensam nisso, eu vou derrubar o templo, ressuscitar em 3 dias. Vocês falam que são de Deus, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. Começa a desconstruir toda a crença que eles achavam que era certo. Isso aqui é certo, não, não é. Isso aqui é certo, não, não é. Isso aqui é certo, não, não é. Começou a tomar uma enxurrada da palavra de Deus do próprio Cristo. Sabe o que a galera fez? Vou embora, não vou ficar aqui não. E foram embora. Foram embora. Pedro chega para Jesus. Senhor, trocar ideia com você? Ô Pedrão, fala aí. Jesus, galera aí foi embora. Dura esse discurso, hein, meu? Que palavra, o senhor desconstruiu tudo que eles acreditavam. Tirou eles da zona de conforto. Imagina Pedro falando para Jesus pegar leve, irmãos. Eu não entendo. Jesus pega leve. O que Jesus respondeu para Pedro? Puxa, Pedro, verdade. Peguei muito pesado, né? Deixa eu dar uma aliviada. Sabe o que Jesus falou? Eles foram embora, Pedrão? Foram. Fique à vontade. Porta da rua, serventia da casa. Pode ir com eles. Jesus falou aí, tá no texto ou não? Tá no texto. Pode ir embora. Pode ir embora com eles. Pedro vai? Jesus, para onde iremos eu? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Vou ficar quietinho aqui com o Senhor. Vou tomar essa enxurrada de palavra para confrontar o meu ego e me limpar. Mas eu quero ficar com o Senhor. Jesus não estava preocupado em agradar as pessoas, porque ninguém crucifica ameaça. Pessoal, entendeu? Caras legais. O pessoal crucifica ameaças. A reflexão então nessa manhã, diferente de Jeroboão, foi: existem áreas da nossa vida que eu deixei de confiar na promessa de Deus e comecei a construir uma fé adaptada às minhas conveniências? Fale para a pessoa que está do seu lado para a gente encerrar. Você serve a Deus em obediência ou coloca a sua conveniência, que é mais fácil para você, para servir a Ele? Quando a gente fala isso, eu brinco. A gente é uma comunidade de fé muito amorosa. Mas eu gosto dessa interação no meio da igreja, porque essas perguntas nos deixam desconfortáveis. E você acha que Deus deixou isso aqui impune? Depois vocês leiam a continuação do texto. Deus levanta um profeta de Judá para encerrarmos. Vai até o Jeroboão. Jeroboão, rei, está sacrificando naquele altar idólatra. O cara fala o seguinte para ele: ó altar, o Senhor vai destruir esse altar, vai tirar tudo, você vai morrer, vai ficar em cima desse altar, vão colocar outros corpos aí, vão queimar, depois vai vir mais ossos e vão queimar. Falou para o rei. Sabe o que o rei fez? Quem é você para falar com o rei dessa maneira? Prendam ele. A mão ficou dura. Não conseguia mais baixar a mão para colocar no bolso. Prendam! Pelo amor de Deus! Intercede. Aí, é engraçado, quando a gente sofre, a gente muda o discurso, né? O homem é uma bênção, né? Sofreu, mudou o discurso. Não prende não. Deixa ele orar por mim. Intercede por mim aqui, pro meu braço voltar ao normal. Tá bom. Orou, o braço volta ao normal. Aí aquele, vamos na minha casa comer alguma coisinha? Irmãos, é para Deus. Ó, tem hora que eu até brinco. Ainda bem que eu não sou Deus. Ninguém daqui é Deus. Porque acho que se eu fosse Deus, seria o diabo. Entendam bem essa palavra. Você tá entendendo? Pelo amor de Deus, o cara acabou de me condenar. E aconteceu na hora, Wesley. Na hora. Ficou, não faz mais isso não. Mandou me prender. Aí quando viu que o negócio ficou o braço duro, agora ora por mim. Tá bom. Orou. Vamos comer. Não vou comer, mas olha como é o ser humano. Eu glorifico a Bíblia por isso. Sabe por quê? A palavra, porque ela mostra a nossa fragilidade. E Jesus não está nem aí de mostrar a nossa fragilidade. Vamos na minha casa? Não posso na sua casa. Sou profeta,
O Senhor falou que eu tenho que ir, voltar, não posso comer com ninguém, não posso sentar na mesa, não posso nem voltar pelo lugar que eu vim, tenho que ir para o outro. Tchau, tô indo embora. Ele vai embora. Tinha um profetinha mais ancião de lá do povo de Jeroboão. Ancião. Falei aí, eu vi um profeta por aqui, os filhos dele falam, sabe? Prepara o meu boi, minha jumenta, rápido, eu vou correr atrás dele. Ele vai lá, o profeta pagão. Profeta pagão. Chega lá, ô profeta, você acabou de dar um recado pro rei? Acabei de dar um recado pro rei ali, foi duro o recado, hein, meu? Vai perto, vai morrer bonito. E é interessante que você vai ler na Bíblia, eles falam na maior naturalidade. Vai morrer, vai queimar, normal. Ah, é? Faz o seguinte, vão na minha casa comer, sou profeta. Você também é profeta, pastor, pastora? Vem cá, vamos na minha casa comer. Não, não posso. O Senhor falou que eu não posso sentar na mesa de ninguém. Eu tenho que voltar aqui, eu tenho um ministério. Ó o profeta ancião. Ah, mas o Senhor me revelou que você tem que ir comigo tomar um café na minha casa. Ele falou, então já que Deus te revelou, eu vou. Diz o texto, mas ele está mentindo. Está escrito no texto, mas o profeta mentiu. Aí foi esse profeta que acabou de dar a condenação, sentou, estavam na mesa tomando um belo de um café, bate-papo, pá. O profeta ancião pagando, Deus toma a vida dele. Falou assim, ó, assim diz o Senhor, eu não falei para você sair, não sentar na mesa de ninguém, não tomar um belo de um café? Falou, só por causa disso você não vai ser enterrado lá nos seus antepassados, tu vai morrer. Desobedeceu. Tô indo embora, tá? Tchau. Quando ele tá indo embora, aparece um leão e devora o camarada. Meu Deus do céu, morreu. Sabe o que o leão fez? Parou do lado. Quem passava na rua via um leão parado do lado do corpo. Bonitinho aqui, ó. Jumentinho do lado, intacto. O leão bonitinho e o corpo, porque desobedeceu ao Senhor. Olha só o que acontece, irmãos. Sabe o que essa palavra vem falar no meu coração? Jesus, tenha misericórdia de mim. Ainda bem que não tem leões espalhados aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Você vai no zoológico, você passa até de novo. Vamos orar. Se coloque de pé.